tudo bem com vocês? Nesta aula de História, nós realizaremos as correções, ok? Abra sua apostila agora na página 83 e confira comigo as respostas. Nós temos aqui, a primeira pergunta era para vocês terem completado a cruzadinha. Então, ali a primeira pergunta da cruzadinha é: terras brasileiras doadas por Portugal a nobres, funcionários reais e burgueses. Então, nós temos ali a resposta: capitanias. Capitanias era o nome dado dessas terras que foram distribuídas para os capitães donatários, ok? Então, a resposta é capitanias. A segunda pergunta: propriedade rústica de pequena extensão. Então, a resposta é minifúndio, ok? A 3, cultivo de um só produto agrícola em latifúndios. Vocês se lembram que o cultivo de apenas um produto, que era no caso a cana-de-açúcar, nós podemos chamar de monocultura. Essa é a resposta. A 4, as chamadas drogas do sertão eram especiarias extraídas da onde? Da floresta amazônica. Muito bem. A 5, propriedade rural de grande extensão. Nós podemos chamar de latifúndio. Se você acertou, coloca um certinho a lápis aí. A 6, forma de trabalho utilizada em maior quantidade nas lavouras no período colonial. A resposta é escravidão, que eram, no caso, os índios, e depois eles trouxeram também os africanos, né? A 7, primeiro produto agrícola amplamente cultivado no Brasil colonial. Qual foi o primeiro produto cultivado em grande extensão naquela época, que foi trazido pelos europeus? Foi a cana-de-açúcar. Muito bem. Essas foram as respostas da cruzadinha. Agora vamos para o investigue. A primeira pergunta: a cana-de-açúcar continua sendo cultivada no Brasil? Sim, né, gente? Até hoje nós temos o açúcar que nós precisamos no dia a dia. Nós temos também o álcool e muitos outros produtos que é extraído da cana-de-açúcar. A 2, de acordo com o mapa, em que região do Brasil se concentra o cultivo de cana? Como nós vimos aqui, neste mapa, vocês observaram que tem uma partezinha ali que está pintadinha de verde? Então, nós observamos que a maior parte que se concentra hoje o cultivo de cana no Brasil está concentrado na região sudeste, ok? Essa é a resposta. Houve mudança em relação à região onde era cultivada no período colonial? Qual o estado brasileiro onde há mais plantações de cana atualmente? A resposta é sim, houve mudança. No período colonial, a produção se concentrava na região nordeste, como nós vimos. E atualmente, São Paulo é responsável por 60% de toda a produção nacional. Tá ok? A 4. Quais os prejuízos que o cultivo da cana-de-açúcar em latifúndios provoca no solo e no meio ambiente? A resposta é desgaste e empobrecimento do solo, forçando o uso de fertilizantes e agrotóxicos químicos que contaminam os alimentos, desequilíbrio ambiental ocasionados pelos desmatamentos. Então, aí nós vimos que realmente essas grandes plantações prejudicam muito o nosso meio ambiente, como nós já estudamos anteriormente naquela parte, naquele conteúdo sobre o aquecimento global. E essas foram as correções da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula!